Seja bem-vindo, meu querido, a mais um Estudo com Deus por aqui. Feliz demais em ter você mais um dia aqui conosco para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Nós paramos em Atos, capítulo 18. Eu te convido agora a você abrir sua Bíblia e colocar exatamente aí para que a gente possa continuar a nossa leitura de hoje. Espero estar agregando na sua vida espiritual. Eu espero que esses vídeos estejam te impulsionando, estimulando, te motivando a ler a Palavra de Deus, que é algo tão necessário nesse tempo. Amém? Vamos convidar o nosso amado Espírito Santo, nosso amigo e professor que nos ensina todas as coisas neste momento para nos ajudar nessa leitura. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, coloco diante de Ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em Tua presença. Te agradecemos por mais um dia estarmos aqui, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha descer sobre nós o espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos a Tua palavra. Senhor, abra nossas mentes, nossos corações, nossa compreensão. Amigo e amado Espírito Santo, nosso professor, nosso ajudador, nos ensine todas as coisas. Nos ajude a ver além das letras, em compreender a Sua palavra, que é espiritual. Nos ajuda, Senhor, e que a Sua palavra entre nossos corações, faça morada nas nossas vidas e que ela dê frutos em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu espero que você tenha aberto aí sua Bíblia. Vamos começar lendo aqui Atos, capítulo 18, versículo 1, que diz: o título é Paulo em Corinto. Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto. Encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E com ele era do mesmo ofício. Ficou com eles e trabalhava, porque tinha por ocupação fabricar tendas. Então o apóstolo Paulo, no princípio ali do seu ministério, por um bom tempo, ele não vivia do ministério. Ele trabalhava fabricando tendas para que ele pudesse se custear, viver ali aquilo que ele precisava ali, ele custeava através dessa fabricação de tendas. Amém? Continuando aqui no versículo 4. E eles argumentavam na sinagoga todos os shabates e persuadiam os judeus e os gregos. 5. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. O que é impulsionado pelo Espírito? É o mesmo de que motivado, estimulado pelo Espírito a falar aquilo. Nós também passamos isso também na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Muitas vezes nós somos motivados, estimulados. O impulso do Espírito Santo é algo que a gente não tem aquele controle. É algo tão forte dentro de nós, é um desejo tão incontrolável que nós precisamos fazer aquilo que o Espírito tem colocado em nossos corações. Muitas vezes você não percebe, mas aquele desejo indescritível, aquele desejo, sabe, enorme que muitas vezes você tem de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Muitas vezes é o Espírito Santo te levando a isso, é te impulsionando. Muitas vezes aquele desejo quando você está triste, desanimado, aquele desejo assim, sabe, que você precisa orar. Muitas vezes é o impulso do Espírito Santo. Ou muitas vezes você sente um desejo de ir visitar alguém, fazer uma visita. Algo assim que você sente no seu coração uma extrema necessidade de ir. Você sabe de alguma forma que você precisa ir. Isso também é um impulso do Espírito Santo. Então, impulso do Espírito Santo pode ser de várias formas, em várias situações. Basta nós estarmos aptos, né, estarmos ali sujeitos ao Espírito Santo para que a gente possa estar ali respondendo a esses estímulos, a esses impulsos, como aqui aconteceu. Amém? Continuando aqui no versículo 6, que diz: mas quando eles se opuseram e blasfemaram, seu sangue ele sacudiu, amém, as suas vestes e disse-lhes: seu sangue esteja sobre suas próprias cabeças. Eu estou limpo, a partir de agora eu irei para os gentios. Então aqui, quando ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a falar aquilo, e aqueles homens não quiseram ouvir, na verdade blasfemaram ali contra ele, se opuseram contra ele. Então ele sacudiu ali suas vestes como um sinal de como que eu posso dizer? Ele estava ali, é um ato de
que ele estava querendo dizer assim, olha, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu lavo minhas mãos aqui e o sangue de vocês estão sobre as suas cabeças. Eu fiz o que eu tinha para fazer, agora eu vou para os gentios, no caso os não judeus, porque ele estava pregando para os judeus. Amém? Continuando aqui no versículo 7. E ele partindo dali entrou em casa de um certo homem chamado Justus, um que adorava a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite, em uma visão: não temas, mas fala e não te cales, porque sou eu contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nessa cidade. Então ali, Paulo precisava ser motivado ali naquele momento, porque ele estava desanimado. Se coloque no lugar de Paulo, imagine comigo, ele estava ali pregando, ele estava ali falando de Jesus, e ali muitos se opuseram contra ele, blasfemaram, provavelmente xingaram ele. Então ali ele precisava de um estímulo. E Deus, o Jesus, o nosso Jesus, conhecendo o seu coração, apareceu a ele naquela noite e falou a ele: eu estou contigo. Continue falando, não pare de falar, não te cales, porque eu estou contigo. Muitas vezes Jesus faz isso na nossa vida, né, meu irmão? Nós estamos ali desestimulados, tristes, desanimados. Ele envia um profeta, ele fala conosco por sonhos, ele revela a nós através de um louvor, através de um filme, através de uma palavra de um irmão, para nos ajudar a seguir em frente, para nos ajudar e nos estimular a continuar. Porque o Senhor conhece os nossos limites, sabe muitas vezes que se Ele não nos der esses momentos conosco, não nos der uma palavra de estímulo, muitas vezes nós vamos desistir. Então ali o Senhor Jesus conhecia o coração de Paulo, por isso que apareceu para ele e disse: continue, eu estou contigo. Amém? Continuando aqui no versículo 11 que diz: e ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram uma insurreição, que significa rebelião, revolta, de comum acordo contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. E quando Paulo estava prestes a abrir a sua boca, Galho disse aos judeus: se fosse uma questão de lascívia errada ou perversa, ó judeus, por que razão eu deveria suportar convosco? 15. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz de tais coisas. E ele expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, tomando Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal. Mas Galho não se importava com nenhuma dessas coisas. Então Galho era um procônsul, é o mesmo que um governante da província ali. Ali os judeus com raiva ali de Paulo, pegaram um dos líderes ali da sinagoga, ali, governante da sinagoga, e bateu naquele homem, porque o procônsul, o governante da província, disse que não faria nada a respeito daquela história ali com Paulo. Como eles estavam com raiva, como ele, primeiramente, eles levou ali, fizeram ali uma revolta, levando Paulo até o tribunal, querendo que aquele homem tomasse uma posição legal, vamos dizer assim, ali, contra Paulo, e ele não fez. Então o que eles fizeram? Se rebelaram ainda mais, pegaram aquele homem, pegaram o Sóstenes, bateram nele ali em frente de Galho, que era o governante, para, vamos dizer assim, tentar persuadi-lo, tentar fazê-lo tomar alguma atitude contra Paulo. Mas ele não quis nem saber. Como ele mesmo disse, era uma questão entre os judeus, então eles que se resolvessem. Amém? Continuando aqui no versículo 18. E Paulo, depois disso, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado sua cabeça em Cencreia, porque tinha um voto. Quando fala que Paulo tinha um voto, é o voto narizeu que chama. É um voto que os judeus faziam ali em algumas situações,
e é citado em Números 6, do versículo 1 ao versículo 21, explica muito bem sobre esse tipo de voto. E aqui quando fala que ele rapou a sua cabeça, quando eles já estavam no final do seu voto, eles rapavam a sua cabeça como sinal de que já estava terminando ali aquele período, né, de voto que eles tinham feito ao Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, não consentiu. Antes se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém. Mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Éfeso. Versículo 22. E tendo desembarcado em Cesareia, subiu e saudando a igreja, desceu para Antioquia. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Versículo 24. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. 25. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo-o, Áquila e Priscila o tomaram consigo, expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. 27. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia os judeus publicamente, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então esse homem aqui, que era um judeu chamado Apolo, um homem eloquente, poderoso nas escrituras, ele pregava poderosamente a palavra de Deus aqui. E diz que ele era instruído no caminho do Senhor, mas ele só conhecia o batismo de João. Veja bem, o seu conhecimento era limitado, porque Jesus já tinha vindo, muitas coisas já tinham sido reveladas, mas ele só conhecia até um certo ponto, vamos dizer assim, as coisas de Deus. Mas ainda assim, Deus o usava poderosamente. Tanto que aqui fala que ele ajudou muitos, aqueles que haviam crido pela graça. Então você vê, ele era um homem instruído pelo Senhor. Apesar das suas limitações, ele era um homem usado por Deus. E depois, Priscila e Áquila pegam ele, expõem a ele todo o restante daquilo que ele ainda não entendia, não sabia. E ali ele ficou muito mais instruído nos caminhos do Senhor. Mas o que a gente pode tirar daqui? Que Deus usa qualquer um, meu irmão. Muitas vezes você olha para as suas limitações, que você quase não leu a Bíblia, que você conhece a Deus muito pouco tempo, você se converteu faz pouco tempo, você acha, não, Deus, como que Deus vai me usar? Como que eu vou falar de Deus? Como que eu vou ser uma testemunha de Cristo? Como que eu vou pregar o Evangelho se eu não tenho conhecimento, meu irmão? Você tem que sempre se lembrar que quem vai fazer e falar é o próprio Espírito Santo de Deus. É claro que a gente tem que o quê? Se dispor a Ele. É claro que é necessário a gente se colocar à disposição de Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, e nos colocar nessa posição de estar ali diante de Deus e fazer a vontade do Senhor no chamado que Ele tem para nós, também é nos colocar para estudar a palavra, fazer a nossa parte. Mas acima de tudo, nós temos que nos lembrar que o Senhor nos usa do jeito que nós estamos, da forma que nós somos, com as nossas limitações, porque acima de tudo é o Senhor que nos capacita. Mas quando nós nos colocamos nessa posição de ser usado, nós temos que entender que existe um processo também para que a gente possa aprender as coisas de Deus. Porque às vezes nós vamos aprender as coisas no meio do caminho mesmo, ali Deus vai nos ensinando. Mas a primeira coisa que precisa ter é uma disposição da nossa parte para ser usado por Deus. Agora, o resto, meu irmão, tudo aquilo que a gente precisa para fazer a obra do Senhor, o Senhor vai prover, o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai nos capacitar. Só basta cada um de nós colocarmos à disposição de Deus. Amém? Continuando aqui no capítulo 19, que tem como título Paulo chega em Éfeso. Versículo 1. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando alguns discípulos,
disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. 5. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. Versículo 8. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho, que era como chamavam os cristãos naquele tempo, diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. Versículo 10. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Esse tirano aqui era um filósofo grego que tinha ali construindo a sua escola para levar ao público, oferecer ao público as suas preleções. E ali Paulo dava aula. Tem uns escritos ali, né, uns manuscritos antigos que diz que Paulo dava aula das 11 da manhã às 4 da tarde. E ele dava essas aulas e ensinava ali para preparar pregadores, preparar pastores, discipuladores, evangelistas. Ali foi uma forma de Paulo expandir e alcançar mais pessoas, tanto que foi aqui, é o que diz aqui no versículo 10, que ele continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. E eu não sei se você se lembra, meu irmão, mas nós lembramos um pouquinho aí atrás que Paulo quis pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Naquele tempo ele tinha o impedido, mas neste momento ele estava aqui fazendo a obra de Deus na Ásia. Então o que acontece, meu irmão? Que Deus fechou aquela porta naquele momento, o impediu naquele momento, mas neste momento abriu uma porta. Olha o tamanho dessa porta. Ele estava pregando o evangelho, ensinando, discipulando ali outros pregadores, ensinadores, discipuladores, pastores, dentro de uma escola de um filósofo grego, que aqui não fala, mas talvez nem era cristão. Essa é uma grande porta que Deus abriu para que todos ali da Ásia pudessem ali receber a palavra de Deus, mas só aconteceu isso no momento de Deus, no momento que o Senhor Jesus estabeleceu ali que era o momento certo, enviou para aquele lugar, abriu as portas, porque quando Deus nos tem uma missão, Ele mesmo provê todas as coisas e nos permite fazer a obra do Senhor de forma mais eficaz, ali tendo êxito ali naquilo que a gente faz. Então, sempre precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, sempre temos que estar no time, no tempo de Deus. Não adianta, não importa se é para a obra de Deus, nós devemos caminhar no tempo de Deus, porque existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz em Eclesiastes 3. Amém? Continuando aqui no versículo 11. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Veja bem, aqui é Deus usando um objeto para fazer um milagre. A glória de Deus era tão forte na vida de Paulo, era tão impregnada na vida dele, que aquilo que ele tinha na vida dele, que carregava com ele, ficava a glória de Deus. Então as pessoas pegavam ali aqueles lenços, aqueles aventais, colocavam sobre os enfermos e eles eram curados. Espíritos malignos eram expulsos. E nós vemos em outras situações isso também acontecer na palavra de Deus, onde objetos é usado também como um meio ali, vamos se dizer, para um milagre. Por exemplo, nós vemos ali quando o profeta Eliseu envia o cajado dele pelo seu servo, pelo seu aprendiz, vamos dizer assim, Gease, para ele colocar sobre o menino que tinha morrido ali, porque
Na história, conta, depois vocês vão lá ler, porque é muito interessante essa história. O profeta tinha orado por uma mulher para ela ter um filho. Ela tinha tido esse filho e depois ele morre. Ele morre e ela vai até ele desesperada, e chegando ali, o profeta, em vez de ir, ele envia o cajado dele e fala pro servo dele: você vai e coloca sobre o menino. Por quê? Porque ele acreditava fielmente que aquilo ia trazer de volta à vida aquele menino. No fim, o profeta teve que ir ele mesmo, o cajado não funcionou, mas se o profeta enviou ali o cajado é porque ele tinha plena consciência, ele tinha plena fé de que aquilo funcionaria. Por quê? Porque em outras situações Deus já usou objetos também para cura. Outra situação também foi quando no deserto Moisés fundiu ali uma serpente e levantou ela no meio do povo de Israel, para que todo aquele que fosse picado por serpentes enviado pelo próprio Deus, porque eles tinham sido rebeldes ali contra o Senhor, cada um que tinha sido picado olhasse ali para aquela serpente ali fundida ali de metal, enfim, pudesse ser curado. Não era ela que curava aqueles que tinham sido, né, picados pela serpente. Era o nosso Deus, o próprio Deus, mas ele usava aquilo como uma ferramenta. Então Deus sim usa ferramentas, usa tecidos, usa tantas e tantas coisas para curar outras pessoas. Então não desacredite disso, meus irmãos. Muitas vezes a gente acha que isso aí é coisa de misticismo e tananã, mas não, a gente vê muitos e muitos casos na palavra de Deus que se usa objeto para curar outras pessoas. Amém? É só você ler a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem todas as respostas para as suas perguntas. Se você tem uma dúvida, leia a palavra de Deus, que ali você vai encontrar a resposta. Amém? Continuando aqui então, versículo 13. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentando invocar sobre os que tinham espírito maligno o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconrujo-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então esses homens estavam tentando expulsar demônios usando ali o nome de Jesus que Paulo pregava. Continuando aqui no versículo 14. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isso. Versículo 15. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Versículo 16. E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. Então, esses homens, filhos de Seva, 7 homens aqui, do filho desse homem, um dos principais da sinagoga, queriam expulsar os demônios usando o nome de Jesus, aquele que Paulo pregava. Era isso que ele falava para os demônios. E ali o demônio falava: eu não conheço você, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas quem é você? Então aqui nós podemos entender o que não podemos usar o nome de Jesus e achar que nós temos autoridade, total autoridade assim, para sair fazendo as coisas, meu irmão. Só quem tem autoridade realmente, de fato, quem é conhecido no inferno, é aquele que é santo diante de Deus. Aquele que vive uma vida de obediência e santidade diante de Deus. Aí ele adquire uma autoridade para certas situações. Sim, todos nós ganhamos essa autoridade de Jesus, mas é fato de que para você ser conhecido no inferno, você precisa ser diferente. Porque aquele que vive uma vida promíscua, vive uma vida distante do verdadeiro evangelho, ele não é conhecido no inferno. Não como um homem santo, não como Paulo era. Então, para que a gente possa ter atitudes de muitas vezes querer ir lá expulsar um demônio, querer ir lá curar um enfermo, nós precisamos ser conhecidos no céu e, consequentemente, no inferno, tendo vida com Deus, tendo uma vida de obediência, uma vida de santidade diante do Senhor. E não adianta a gente querer usar o nome de outra pessoa, porque quem precisa realmente conhecer a Deus e ser conhecido por Deus somos eu e você. Não adianta, por exemplo, eu que tenho a minha mãe, graças a Deus, nos caminhos do Senhor, chegar e falar: olha, demônio, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia por aquele que minha mãe prega. Ele vai olhar para minha cara e vai rir, porque quem tem que ser conhecido no céu e no inferno sou eu. Mas nós só somos conhecidos se nós vivermos uma vida de santidade, de obediência e termos vida com Deus. Amém? Continuando aqui, versículo 17. E isto
foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. E temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo seus atos. 19. E também muitos dos que usavam artes curiosas, que falam que artes curiosas são feitiçaria, enfim, bruxaria, juntaram seus livros e os trouxeram, e os queimaram diante de todos os homens, e feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Então, aqui, o que nós vemos? Pessoas entregando a sua vida para Deus, largando e abandonando o seu passado, queimando aquilo que trazia do passado. Esses homens aqui, eles mexiam com bruxaria, feitiçaria, estavam queimando os seus livros adquiridos ali. Aqui diz que o preço daquilo tudo que eles queimaram chegaria mais ou menos a 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro para aquele tempo, meu irmão. Eram pessoas largando tudo por Jesus, abandonando a sua vida ali antiga, queimando aquilo que muitas vezes o afastava de Deus e realmente começando uma vida nova, porque na palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo não verás o reino dos céus. Então sim, precisamos virar uma nova criatura para ver o reino dos céus, e ele estava fazendo isso. E quantos de nós muitas vezes não queremos abandonar nossa vida antiga? Queremos viver uma vida no mundo e uma vida na igreja. Queremos continuar vivendo uma vida paralela lá no mundo e outra na igreja. Não queremos abandonar certas coisas que nos afastam da presença de Deus. Que não queremos queimar, botar fogo mesmo naquilo, não de forma literal, mas simbólica, naquilo que muitas vezes tem nos impregnado, nos sujado, nos contaminado e nos afastado da presença de Deus. Que possamos não pensar duas vezes antes de deixar tudo por Jesus, aquele que largou tudo, largou os céus por nós e que morreu por cada um de nós naquela cruz. Amém? Continuando aqui, versículo 21. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. Versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno tumulto acerca do caminho. Versículo 24. Porque um certo ourives, é um profissional que mexe ali com ouro, né? Chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana. No caso, nichos caixas, né? Caixas de prata de Diana. Proporcionava um lucro muito grande aos artesãos. 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os artesãos de ocupações semelhantes, disse: homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado, e seja destruída a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo essas palavras, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E toda a cidade encheu-se de confusão, e capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. Versículo 30. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não só o permitiram, e alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que ele não arriscasse a entrar no teatro. Versículo 32. Portanto, uns gritavam uma coisa, outras outra, porque a assembleia estava confusa, e a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. 33. Então eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria fazer sua defesa ao povo. Mas quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante umas 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado as pessoas, disse: homens de Efésio,
Qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é adoradora da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Vendo que estas coisas não podem ser contraditas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxeste não são ladrões de igrejas, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio, os artesãos que estão com ele, tem alguma coisa contra algum homem, o tribunal está aberto e há proconsules, que se acusem uns aos outros. 39. Mas se investigam alguma alguma outra coisa a respeito de outro assunto, este deverá ser determinado em alguma legítima assembleia. 40. Porque corremos perigo de sermos questionados por causa de algum alvoroço de hoje, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta multidão. E tendo dito isto, ele despediu a assembleia. Então, Paulo chegou aqui e começou a pregar a palavra do Senhor. Ele pregou aqui a palavra do Senhor. E aqui começa homens que perderiam financeiramente ali com aquela pregação daquele evangelho. Eles se levantam e fazem um motim ali contra Paulo, contra aquelas pessoas que estavam ali pregando o evangelho de Deus. Mas no fim, eles não alcançaram aquilo que eles queriam, que era realmente matá-los, prendê-los, alguma coisa ali fazer de mal contra eles. Porque no fim das contas, meu irmão, o diabo ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Deus sempre, quando ele nos dá uma missão, ele mesmo prepara todas as circunstâncias para nos ajudar a vencer qualquer adversidade. Nunca a gente não vai passar problemas como eles estavam passando, como eles passavam, os discípulos, o tempo inteiro por situações difíceis, por perseguições, por prisões, mas ainda assim o Senhor preparava situações, preparava pessoas, preparava ali todos os meios para que eles pudessem passar tudo aquilo. E é assim com a nossa vida. O Senhor nos ajuda em cada dia da nossa caminhada, apesar das dificuldades, o Senhor é conosco todos os dias. Amém? E eu quero encerrar aqui. No próximo vídeo vamos ler a partir do capítulo 20, capítulo 20, versículo 1. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha agregado na sua vida essa leitura de hoje. Então, te espero no próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, curte para que o YouTube possa entender que esse vídeo é um bom vídeo, ele vai passar para frente, vai fazer esse canal crescer, levando esses vídeos à frente. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comente, porque o YouTube também vai entender que você está curtindo esses vídeos. Comente, meu irmão, me ajude com comentários aí também. Amém? E envia para os seus amigos e irmãos para que esse canal possa crescer para a glória do nome do Senhor. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá!